E aí, tudo bem? Começando aqui mais um Mostra o Seu que Mostra o Meu. E hoje é uma dupla bem legal. Mais uma mulher participando, ajuda o casal colecionando, vai mostrar um item da sua coleção, contar a história. E temos aqui também o Mr. Dan Collector, apaixonado aí em Goku. E como é que é o nome daquela série lá, aquele negócio que não acaba nunca, tem One Piece. Mas, curiosamente, ele não vai mostrar nenhuma dessas duas coisas. Ele vai mostrar um item de uma outra paixão dele, cara. E hoje vai ser muito legal porque as coisas que eu vou mostrar também tem uma conexão grande. Vocês vão entender aí com as peças dessa moçada. Então curta aí a Ju, do casal Colecionando, uma baita musicista, multi-instrumentista, mulher foda. E o querido Mr. Dan Collector. Vamos que vamos! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Daniel. E eu fui convidado pelo nosso fofucho, nosso querido amigo Joey Collection, a poder participar do quadro Mostra o Seu que eu mostro o meu. E eu lembro que quando eu era menor, lembro que minha mãe dizia que eu precisava juntar dinheiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça na época. Falei, nossa, vou juntar umas moedas aqui. E aí eu comecei com cédulas e moedas. E eu lembro uma vez que meu avô me trouxe um bolo de moeda, aquelas moedas antigas, cédulas antigas, aí tudo mal lavada, de qualquer jeito, aí ele me entregou aquele bolinho. E eu falei, tá aí, eu vou começar a colecionar a partir daí. E aí foi meu início dentro do colecionismo, né? E nesse sentido, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito particular que me aconteceu, que foi meu grande feito dentro do colecionismo na época, onde foi meu pai, minha mãe, chegaram a me falar, nossa, que legal, passou muito rápido, mas eu não acredito que você conseguiu. E isso foi através dessa cédula aqui, ó. Não sei se vocês já viram, mas essa cédula aqui, ó, representa bastante coisa na vida dos meus pais. E quando eles falaram pra mim, ficou pra mim também. Foi onde eu consegui essa cédula, mostrando pra eles o quanto que aquilo era valioso pra mim também. Sabe? E querendo ou não, o colecionismo é disso, né? Feito de várias marcações que acontecem na nossa vida, e uma delas foi exatamente isso, ter essa cédula da Baiana, porque ela foi, antes do Plano Real, foi muito pouco feitas, né, mas passou pelo meu pai e pra minha mãe, e eles queriam ter uma dessa, meus avós queriam ter uma dessa, e quando eu conquistei essa daí, não é uma das mais caras, também não é uma das mais baratas da minha coleção, mas quando eu consegui essa peça, eu lembro até hoje que fizemos uma pizzaiada na casa da minha mãe, porque ela ficou muito feliz, e eu também fiquei muito feliz porque eu consegui essa cédula. Então isso marcou bastante a minha infância, e de lá pra cá, como diz o ditado, só ladeira abaixo. De lá pra cá fiz várias outras coleções, mas essa em especial pra mim faz total sentido, porque eu lembro que eu peguei essa vontade de colecionar, de ter as coisas através dos meus pais, dos meus avós também, que eu recebi várias coisas e tenho isso até hoje guardado comigo. Faz total sentido na minha vida. E é uma cédula de conquista muito importante para mim na época. E eu acho que é isso. E a sua peça, fofuxo? Um abraço, foi uma honra. E aí, curtiu aí o que o Mr. Dan mostrou pra gente? Cara, que interessante isso aí, hein? Muita gente não conhece aí essa questão da numismática, mas é muito legal. E ó, eu trouxe pra vocês aqui, como se fosse hoje, eu acho que o símbolo de como eu coleciono, né? De o que é colecionar. Isso aqui, se vocês forem ver... Ih, rapaz, ó, deu uma isso aqui, Isso aqui, se vocês forem ver bem, não é um colecionável, né? Isso aqui é um brinquedo de criança. Eu fui tentar botar pilha aqui, mas tô sem pilha aqui em casa, e ele acende, gira, né? Daqueles meio que bate e volta que anda no chão. Esse helicóptero aqui, quem me deu ele foi minha mãe. E ele tem uma ligação muito importante, eu tô mostrando ele porque o Dan falou aí da questão do pai, né? Sobre as notas e tal, as cédulas, e essa aqui tem a questão da minha mãe. E quem me deu isso aqui foi a minha mãe. A minha mãe me deu isso aqui quando ela veio de viagem do Rio, e depois passou pelo Espírito Santo e tal. Cara, sei lá, uns 13 anos atrás, 14 anos atrás mais ou menos, né? E foi 1 ano e meio antes dela ter um AVC. E ela trouxe isso aqui de presente pra mim, e a forma como ela me deu isso tem uma força
não só da carga emocional, mas de como ela me via, né? Isso aqui é um brinquedo, né? E ela, quando estava viajando, ela falou assim, ela viu isso aqui numa feira lá onde eles estavam, ela falou assim, vou levar isso aqui pro Rodrigo, porque o Rodrigo gosta dessas coisas, né? Eu tenho até um vídeo gravado sobre isso num Dia das Mães aí que eu gravei, acho que uns 2, 3 anos atrás. Acho que foi o primeiro Dia das Mães sem a minha mãe. E eu gravei lá no Instagram, tem no meu feed e tal. Quem quiser me fala aí que eu marco você lá. E aí, a minha mãe contando a história que ela viu, falou assim, vou levar isso aqui pro Rodrigo porque ele gosta dessas coisas. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá com a minha mãe, minhas tias e tudo, tipo assim, minhas primas, tipo, Rodrigo, tipo, Rodrigo com 38 anos, 39 anos, vai gostar disso aí? Tipo, pô, que doideira, Rodrigo é adulto, isso aqui não é coisa de criança. E vocês tinham que ver a alegria da minha mãe quando ela me deu isso aqui. E quando ela me deu, eu achei estranho na hora, né? Que eu falei, um helicóptero de brinquedo e tal. E eu passei a noite pensando nisso, né? E eu falei, cara, eu acho que minha mãe me vê ainda um pouco como uma criança, né? Dizem que pros pais os filhos não crescem nunca, né? E isso aqui é uma materialização de como a minha mãe me via, né? De como a minha mãe, quando ela me olhava, quando ela tentava descrever de repente para alguém esse meu gosto por miniaturas, eu acho que era uma forma que ela conseguiu sintetizar bem e me deu isso aqui. E um ano depois, minha mãe teve um AVC e continuou se comunicando muito bem, tudo bem, minha mãe se recuperou quase 100%, né? Mas a nossa vida mudou completamente, porque eu tive que passar a cuidar dela, ter mais atenção, minha irmã também, e mudou tudo, né? E eu resolvi trazer esse helicóptero aqui para vocês. Uma pena ele estar sem pilha, cara, porque ele faz barulho, roda a hélice, acende as luzes. E esse helicóptero ele tem muita importância para mim, da simbologia, sabe? Eu nunca tive dúvida de quem eu sou como pessoa, como colecionador e tal. Às vezes quando o momento tá difícil de vida mesmo, eu entro aqui nesse meu quartinho, esse helicóptero ele fica ali em cima, né, bem na ponta, então eu vejo ele sempre, eu pego e olho para tudo, e quando eu bato o olho nele eu falo, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos seguindo. Aí eu olho para cima, falo com a minha mãe, eu falo, mãe, tá tudo bem por aqui, vamos seguir nessa. Às vezes você aí que tá aí do outro lado não sabe, as pessoas que te observam da forma delas, né? Com o que elas têm no seu interior. Às vezes, por melhor que você passe a mensagem ou que você mostre de você, quem tá do outro lado nem sempre vai conseguir te absorver bem. Graças a Deus, minha mãe conseguiu me absorver muito bem, de perceber que o filho dela, com 38, 39 anos, ainda tinha ali um pouquinho de uma alma de criança. E eu tenho muito carinho por esse helicóptero aqui, pelo que ele simboliza para mim. Espero que vocês tenham gostado. Vamos, que agora vem a Ju aí. Fala pessoal, eu sou a Ju do Casal Colecionando. Junto com meu esposo nós temos esse perfil. E, bom, eu sou mais nova da colecionadora, entre eu e ele. Minha coleção, acho que ela veio tomando mais peso de uns 2 anos e meio pra cá. E a minha coleção especificamente é diferente do Márcio. O legal é isso, que aqui em casa vocês conseguem ver de tudo um pouquinho, né? Ele coleciona muito DC, animes. Já eu fui pro lado de Harry Potter, Estúdio Ghibli. Tem minha coleção de Friends, adoro essas temáticas, né, que envolvem os mais seriados. Agora eu tenho tomado também muito partido dos Legos, dos quebra-cabeças. Adoro coisas assim que eu possa montar, que eu possa ter uma interação maior, né? E a minha peça favorita, que deu muito trabalho, porque quando eu comecei a colecionar, eu não tinha pensado em ir para essa linha. E aí, quando eu vi uma peça, eu me apaixonei. E aí eu fiz um inferno pro Márcio conseguir, porque a pré-venda já tinha passado há muito tempo. E, gente, não sei nem se eu vou conseguir pegar direito, porque ela é pesada. É uma peça da Air Studios. É o meu Dumbledore, na versão Deluxe. Ele tem muitos detalhes. Realmente tá muito pesado, mas vamos lá. E ele tem a parte de trás. Deixa eu apoiar pra virar. Essa peça, ela é muito linda. Ela é muito cheia de detalhes. Dá muito trabalho pra limpar. E, disparadamente, de Harry Potter, né? É a minha peça favorita. Ali atrás, ó, eu tenho alguns. Dá pra ver bem pouquinho. Mas essa daqui tem meu coração. E foi muito difícil conseguir.
Bom, agradeço demais essa oportunidade de mostrar aqui a coleção. É legal que, gente, coleção também é para mulher, então bora se apoiar, né? E botar para fora esse nosso lado nerd, que tem muita coisa legal, muita coisa boa que a gente pode colecionar. Isso daqui são memórias, né? Que a gente coleciona, a gente traz um pouco do que a gente viveu de infância e consegue eternizar. Obrigado pela oportunidade. E aí, curtiram aí o álbum Dumbledore da Ju? Cara, eu vou contar uma história daqui a pouco sobre isso aí que vai ser bem legal. E eu trouxe aqui não pra fazer frente, mas pra fazer, porque como existe sempre essa disputinha aí de Harry Potter com o Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com a outra. Cara, eu resolvi trazer esse aqui, que é o meu livro da Sociedade do Anel, né? Que é um livro que, ó, eu comprei ele, tá aqui, ó. Eu costumava assinar e botar a data, né? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. 1º de abril de 2001, olha lá, com o olhinho ali, o símbolozinho da Siciliano, a livraria que tinha na época. E edição da Martins Fontes, né? 2001. Cara, isso aqui, pra mim, eu achei esse livro ontem. Eu tava mexendo aqui num depósito que eu tenho, num armário de livros antigos, e procurando uma coisa, achei ele ontem, achei até uns negócios de Star Wars aqui, que eu nem sabia que eu tinha. E aí eu falei, caramba, cara, meu livro, nem sabia que tava comigo isso, achei que eu já tinha dado pra algum sebo, alguma coisa assim. E aí eu me lembrei que isso aqui é o seguinte, eu tive contato com o Senhor dos Anéis, com esse universo, na verdade, de realidade fantástica, através do Senhor dos Anéis. Foi lá para 95, mais ou menos 1995. Eu li... Opa, deixa eu só virar isso aqui, ó. Aqui é tudo na hora, meu filho. Virar uma luz para cá. Um amigo meu, Arapinha, o André, falando de muita coisa, não sei o que, ele falou, porra, cara, tu conhece o Senhor dos Anéis? Eu falei, não. Porra, nunca ouviu falar do Tolkien? Eu falei, também não. Aí ele me explicou, mas eu falei, porra, queria ler isso aí. Eu tava no meu auge começando a ler, né? Interessado por leitura. E aí eu peguei para ler Silmarillion. E ele me emprestou e eu fiquei encantado, por mais denso que seja, repetitivo às vezes, né, o Silmarillion, eu curti demais. E aí, tipo, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele me emprestou o Hobbit. Sei lá, 1 ano e meio, não sei, acho que foi menos até. Quando eu acabei, eu li uns 3 meses, depois ele emprestou o Hobbit. E aí passei esse ato de 96, 97 até 2001 que eu comprei O Senhor dos Anéis. E fui ler e fiquei pirado, meu irmão. Pirado. Lembro que foi uma leitura bem cansativa, essa edição da Martins Fontes, as letras são muito apertadas, né? Um livro pequeno aí, de 1 palmo, mais ou menos, mas que eu viajei demais nisso aqui. Senhor dos Anéis, acho que é uma das leituras mais prazerosas que eu já fiz na minha vida, e ainda bem que o filme foi muito bem feito e retratou muito bem esse universo do Tolkien. E eu agora eu vou voltar a fazer isso com os meus livros, que eu parei de fazer, que é botar a data, né? Porque é muito legal quando você pega e acha, fala, caramba, 1º de abril de 2001, cara. Aí eu fico pensando, cara, quem eu era em 1º de abril? Quem eu era em 2001, cara? O que eu fazia? Eu acho que eu tinha cabelo ainda, tá? Tinha, pô, claro que eu tinha. 2001 tinha rabinho de cavalo. Já tava meio calvo aqui, mas fazia uma pinta meio Latin Lover. 1, 2, 3, Maria! Ah, cara, eu devia mesmo me processar dessas bobagens que aparecem. 1, 2, 3, Maria, Rick Martin, puta merda. Então é isso. Aqui não tem essa só de bonequinho, só de carrinho. A gente traz o que aquece o nosso coração e que fez parte da nossa vida. Esse livro do Senhor dos Anéis aqui, os outros eu tenho guardado aí também. O Silmarillion, nem o Hobbit eu não tenho, porque quando eu li ele foi emprestado, mas todos da Sociedade do Senhor dos Anéis eu tenho. Vamos que vamos. E aí, curtiram o episódio de hoje aí do Mostra o Seu que eu mostro o meu? Cara, muito legal isso, né, cara? A Ju, ela é música, né? Ela é multi-instrumentista, cara. Isso é muito doido. A mulher toca flauta, toca violão, toca não sei o que, toca até acordeon, cara. Toca gaita. Pô, acordeon é foda. Quando o Márcio me falou, o marido dela, eu fiquei bobo, cara. Eu tenho uma inveja que ele toca instrumento, eu não toco nada. Mal toco uma gaitinha aqui de vez em quando. Mas tenho o maior respeito por músicos e tal. E, cara, essa parada do alvo Dumbledore, né, de você ter esse... Eu nunca tinha visto essa estátua dela aí, eu nunca nem tinha visto, achei sensacional. Harry Potter é uma parada que eu tive uma imersão muito grande. Eu lembro que eu li os 3 primeiros livros, e aí eu tive um projeto, eu estava fazendo um curso técnico de marketing, e o projeto final, eu frequentava muito
livraria siciliana em Brasília, no Pátio Brasil. E aí eu tive a ideia de fazer sobre o Harry Potter. Ia ter o lançamento do 4º livro, que era o Cálice de Fogo. E o projeto, a gente transformou a loja da Siciliano, no Pátio Brasil, em Hogwarts. E eu fui responsável por quase tudo, assim. Eu lembro que naquela época, lá não vou lembrar agora o ano, cara. Eu baixei num site da internet os hinos das escolas, né? Das turmas e tal. E aí ficava tocando na Siciliano. Decorou a loja toda. Eles fizeram, em parceria com um grupo de teatro chamado Né e Nando, um espetáculo sobre o Harry Potter na praça de alimentação. E eu me vesti de Alvo Dumbledore, que é justamente o personagem que ela tem aí. Né? Eu, aluguei uma roupa e tal, barbão. Cara, foi muito foda. E o resultado disso foi que essa loja da Siciliano vendeu naquele dia o maior número de Cálice de Fogo do Brasil. E ficou por uma semana como a loja que mais vendeu itens do Harry Potter de todas as livrarias do Brasil da Siciliano. A Siciliano tinha mais de 50, ou quase 100 na época, né? E, cara, foi muito foda, foi uma parada muito marcante. É uma pena que eu não tenho hoje fotos disso, porque na época tava engateando as fotos digitais, né, as câmeras digitais, e as poucas fotos que eu tenho disso tá no meu HD, que meu HD fumou. Há uns 15 anos atrás, 13 anos, um HD meu caiu um raio aqui no computador, pau, explodiu, o HD perdeu, e eu nunca rodei um recovery para recuperar. Preciso fazer isso, as fotos estão todas lá. Mas, cara, foi muito legal isso, foi muito legal, muito legal. Eu lembro do Maurício, que era o gerente, moreno, alto, forte, ele se fantasiou de Hagrid. Cara, foi muito legal. Não lembro qual foi o vendedor agora que ficou de Harry Potter. Cara, foi um ambiente incrível, incrível, incrível. Foi muito bom. E eu me lembrei disso, falei, cara, vou contar isso lá na parada. E uma coisa legal dessa história do Dan, sobre as cédulas, eu fiquei até de mandar umas cédulas que eu tenho aqui pra ele, que o pai dele e tal. Cara, eu tava lembrando aqui, eu era criança, assim, né, pré-adolescente, devia ter ali 10 anos, 9 anos. Brasília é uma cidade que tem muita embaixada, e aqui você tem os setores de embaixada, né, Brasília é muito setorizado, você tem o setor de hotéis, dos hotéis ficam tudo lá. E você tem muita embaixada, perto de onde eu morava, que era na Asa Sul. E aí eu lembro que a gente pegava, às vezes, bicicleta, um amigo meu, eu não lembro qual foi o amigo, cara, isso que é foda. Que a gente foi eu não sei se foi o André, eu acho que foi o André, que é o único da galera que tinha uma BMX, contra pedal. E ele, acho que foi o André mesmo, aí a gente foi buscar cédulas e moedas nessas embaixadas, né? Eu lembro que a gente passou na embaixada do Irã, do Iraque, dos Estados Unidos, do Kuwait, caralho, muita embaixada. E aí eles davam pra gente, às vezes, né, tal, e algumas davam selos, falou, a gente não tem isso, tal. E aí, chegando em casa, eu lembro de mostrar isso pro meu pai falou, sabe como é que chama quem coleciona selo? É filatelista. Você pode fazer assim, você não pode tocar, porque perde valor. Eu nem sabia que meu pai sabia disso, é muito doido. Uma semana depois, meu pai surgiu com um livrinho, assim, um álbum pra você botar os selos, e outros pra botar moedas e tal. E meu pai foi um incentivador disso e tal. E aí eu lembro que perto teve um almoço lá em casa, um jantar, não sei, alguma coisa assim, que eu sou o caçula de 7, né, meus outros irmãos estavam lá em casa. E aí falou, Rodrigo agora é colecionador. Olha aí, ó. Eu com 9, 10 anos fui chamado a primeira vez de colecionador. Por quê? Porque até, obviamente, você tem brinquedo, bonequinho do He-Man, isso você não tá colecionando, é coisa que você vai brincar. Depois, com o tempo, se você mantém aquilo aí, né, você pode falar, eu tenho uma coleção daquilo. E curiosamente eu tenho essa visão até hoje de que eu não me levo tanto a sério nessa parada de colecionismo, porque eu tenho as coisas que eu tinha antes, né? E continuo comprando aquilo que eu gosto. E eu acho que colecionador mesmo é aquele cara que coleciona moeda, cédula, essa galera da numismática, os filatelistas, né? Que é uma coisa mais séria, assim, porque eu lembro quando meu pai falou, agora o Rodrigo é colecionador, pega lá o seu álbum, essas coisas, eu fico todo feliz, assim. Essa parada do selo, a da moeda e da cédula acabou rápido, não durou nem 2 meses. O do selo eu fiquei quase 1 ano ainda, né? E aí eu pedia para meus parentes do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, mandar selo de lá e tal, dentro do envelopinho, meu pai pagava para mandar. E, cara, que negócio legal, foi muito bom lembrar disso, cara, quando o Dan mostrou a cédula, eu falei, putz, eu vou resgatar aquela história lá, cara, eu vou contar aquela história, porque ali eu me vi como colecionador a primeira vez, e hoje eu tô com 50 anos e continuo fazendo a minha coleção. Hoje eu não coleciono nem cédulas, nem moedas, nem selos, coleciono bonequinhos, carrinhos, né, estátuas e muitos amigos. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça que você está aqui, porque aqui adulto também brinca.